E aí, beleza? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito das origens de Beyblade e como a Takara trabalhou até que pudesse lançar essa franquia de tanto sucesso no mundo inteiro, que mesmo num período sem internet recebeu até mesmo um torneio mundial, e isso continuou por outras 2 gerações, e hoje nós temos uma franquia super estabelecida e que funciona muito bem. Só que no período em que a Takara lançou Beyblade, eles já tinham experiências com outras franquias, e é sobre uma dessas que eu quero comentar no vídeo de hoje. E como eu comentei um pouquinho a respeito de Bidaman no vídeo de Beyblade, como Beyblade se inspirou em algumas vertentes de Bidaman, eu acho super interessante a gente conhecer um pouquinho também dessa franquia que inspirou Beyblade, da onde que surgiu o Bidaman, da onde que veio, quando tudo isso começou e como a Takara trabalhou no decorrer dos anos para que Bidaman fosse o sucesso estrondoso que é no Japão e na Ásia de modo geral. Bom, vamos começar pelo básico. A gente sabe que a Takara é uma empresa muito grande e o objetivo de qualquer uma dessas empresas é vender, fazer dinheiro. E eles buscavam uma oportunidade muito boa para poder conseguir trazer produtos para o mercado que agradassem as pessoas e ao mesmo tempo conseguisse vender de uma maneira contínua por muitos anos. E foi exatamente com Bomberman que a Takara viu a oportunidade para isso acontecer. Você conhece Bomberman, cara? Desenvolvido e publicado pela Hudson Soft, Bomberman teve seu primeiro jogo lançado em 1983 e ele foi direto para PCs no Japão. Foi só em 1985 que ele foi lançado para o famoso Nintendinho, ou Famicom, lá no Japão, e depois desse lançamento para o Nintendinho ele recebeu várias sequências e continuou sendo lançado para os consoles posteriores. O Super Nintendo, por exemplo, recebeu vários jogos de Bomberman e certamente foram um sucesso bem grande, porque muitas pessoas ao redor do mundo já jogaram Bomberman em algum momento. Então a Takara entrou em contato com a Hudson Soft para conseguir a licença de utilizar a Bomberman e toda essa marca registrada deles para fabricar produtos baseados nessa franquia que era extremamente popular. E foi a partir daí que os produtos começaram a surgir. Como qualquer nova série de produtos, os Bomberman Bidaman eram muito simples e era feito para simular a ideia do jogo, onde os personagens plantavam bombas em cenários que eram labirintos basicamente. Então a Takara trouxe um conceito bem interessante para o jogo. Primeiro, eles miniaturizaram todo esse universo de Bomberman e ainda implementaram a ideia de modernizar um pouquinho aquele jogo de bolinhas de gude que a gente conhece tão bem. E é por isso que os Bomberman Bidaman atiravam bolinhas de gude com o intuito de acertar e derrubar os alvos a longas distâncias. E desde sempre os desafios do hobby se limitavam à nossa imaginação. Mesmo com algumas sugestões mais simples da Takara, bastava que a gente fosse criativo para ter um jogo pronto pra gente atirar e derrubar alvos. Só que os produtos eram bem limitados e os modelos só tinham cores diferentes e suportes para bolinhas de gude que eram basicamente os mesmos. E é legal também mencionar que as bolinhas de gude eram chamadas bidamas. Dama é a palavra japonesa que é utilizada para se referir à bola ou esfera. E aí nós temos as bidamas, por isso Bomberman, Dama, Bidaman. Então a gente tem aí o grande trocadilho com o nome da franquia de modo geral. Só que as bidamas tinham um pequeno diferencial porque elas eram de um tamanho proprietário. Elas eram um pouquinho menores que as bolinhas de gude maiores que tinham na época, mas elas também eram um pouquinho maiores que as bolinhas de gude que eram pequenininhas. Então ficavam um meio termo e você só podia usar as bidamas de Bidaman oficiais da Takara para poder atirar sem prejudicar a estrutura dos Bidaman, e isso perdurou por todo o resto da franquia. Afinal de contas, a Takara precisava vender também, né? É legal também mencionar que as bidamas eram azuis exatamente para simular as bombas que os Bomberman utilizavam nos jogos, então por isso elas têm essa cor. E embora os colecionáveis fossem bem bonitinhos, a simplicidade deles limitava muito o jogo e, claro, as vendas também. Afinal de contas, não mudava muita coisa além das cores. E a Takara precisava inovar em algum aspecto para que continuasse as vendas e que a franquia desse certo a partir de algum momento. E foi nesse momento que vários acessórios começaram a aparecer. A gente teve vários canos longos e curtos, a gente teve até magazines e umas outras mecânicas que foram surgindo no decorrer dos anos para que os Bomberman fossem cada vez mais complexos dentro da limitação da estrutura de cada um. Mesmo assim, eram peças colecionáveis que você precisava comprar para incrementar ainda mais a experiência de jogo com eles. E aí sim a gente entra naquela tríade que comentei no vídeo de Beyblade, que a Takara trabalha com coleção, customização e competição. Nesses aspectos eles já começavam a trabalhar melhor, implementando dentro da franquia Bomberman Bidaman
por conta dos acessórios, por conta das ideias de jogo e também por conta da coleção. Afinal de contas, eram cores limitadas, eram acessórios limitados que você podia encaixar nos Bomberman, e aí sim você tinha o jogo completo. E nessa de sempre inovar, trazer algo novo para a franquia, para continuar as vendas, a Takara decidiu lançar coisas que iam além do simples jogo de atirar bolinhas de gude e trouxe Bomberman Beat'em Up Bakugaiden, uma série completamente diferente daquela inicial que nós víamos, porque trazia conceitos de coleção muito fortes, e aqui nós começamos a ver os mechas presentes nessa época e que eu comento bastante aqui no canal sempre que me refiro a esse período e a essa franquia. Sendo assim, os produtos não eram limitados apenas aos Bomberman, mas sim traziam estruturas bem mais complexas, e a ideia de design começa a se desenvolver muito mais porque cada mecha era diferente. Em alguns até podíamos combinar vários modelos para formar um maior, o que tornava o aspecto coleção muito maior do que antes. Bomberman Bakugaiden recebeu um mangá nas páginas da revista CoroCoro. Pois é, a CoroCoro é bem antiga, como dá pra perceber. Esse mangá foi escrito por Koichi Mikata e também recebeu uma animação pra TV, que foi exibida na Nagoya TV e na TV Asahi, e mais tarde expandiu a exibição internacionalmente para a Ásia como um todo. Isso certamente contribuiu bastante para a popularidade geral da marca, especialmente na Ásia. E ainda que alguns modelos atirassem de fato as bolinhas de gude, na verdade eu acredito que o pessoal colecionava mais pelos moldes, pelos modelos que eram bastante bonitos, hein? E cara, é muito louco parar pra pensar que Bomberman Beat'em Up Bakugaiden durou de 1995 a 1999. E como comentei, algumas peças você podia juntar pra formar um mecha ainda maior. E o negócio ficava gigantesco na prateleira, era bem bonito de se ver. Não era exatamente pra competição, porque os tiros eram bem limitados e o manuseio desses modelos era bem complicado também. Por isso o quesito coleção falava mais alto. Mas é que os designs eram tão legais, tão bem feitos. Alô, fãs de Gundam, vocês sabem do que eu tô falando, né não? E assim a franquia Bomberman Beat'em Up encerrou em 1999, porque ao mesmo tempo que a Takara tava explorando muito esse conceito de coleção, de mechas, como disse, Bomberman acabou sendo utilizado mais como um laboratório de experimentações para as maluquices da Takara, tanto é que foi de uma dessas aventuras que eles estavam fazendo com designs que surgiu a ideia para Beyblade. Sabia dessa aí? Se não sabia, confere o vídeo que eu falei sobre as origens de Beyblade para você entender melhor. Mas não parou com Bomberman, porque afinal de contas, quando você usa uma licença para utilizar a imagem e uma criação artística de outra empresa, no caso aqui os Bomberman, era preciso obviamente pagar uns direitos ali, pagar um valorzinho para poder utilizar aqueles designs, e a Takara queria trabalhar por conta, já que a ideia de Beat'em Up deu muito certo, vendeu pra caramba, e todos os conceitos de montagem, de mechas e tudo mais agradou bastante o público, então a Takara decidiu fazer a franquia funcionar de maneira independente de Bomberman, e aí criaram designs próprios, e foi a partir daí que surgiu Super Beat'em Up. E assim como todas as demais franquias da Takara, Super Beat'em Up recebeu um mangá também nas páginas da CoroCoro, e foi escrito por Shun Imaga. Ele também recebeu uma versão encadernada em 15 volumes, e somente em 1999, depois de tanto tempo, ele recebeu uma versão em anime com 18 episódios apenas, que foram produzidos pelo estúdio Shebeck e exibidos na TV Tóquio. E durante a serialização, inúmeros produtos surgiram, e dessa vez com os designs originais da Takara. E aqui aparece o Tamago Special nas lojas, que foi seguido do Fighting Phoenix, que é homenageado até hoje pela sua importância. É basicamente a Dragoon, só que de Beat'em Up, e muito antes do surgimento da Dragoon. E é claro que assim como Bomberman, assim como todas as outras franquias que nós conhecemos grandes da Takara, não seria diferente no começo com Beat'em Up, que recebeu vários sistemas. Super Beat'em Up, na verdade, teve um sistema diferente a cada ano, e não se limitava apenas a acessórios, mas a estrutura como um todo de todos os sistemas era muito diferente dos demais, era bastante único na verdade. E não apenas nos sistemas de modo geral, mas cada modelo em específico trazia características próprias, como atirar com uma mão só, como utilizar um gatilho especial, tiros duplos e triplos, pressionar o núcleo para que o tiro saísse muito mais forte. E assim a geração de Super Beat'em Up recebeu 5 sistemas diferentes, que são eles: Overshell System, Plug-in System, Plug-in Extra System, Revolution System e Revolution Extra Unit System. Os nomes são bem legais e são cada vez maiores, mas é para mostrar o quão mais complexos eles foram ficando no decorrer dos anos, e sempre trazendo ideias diferentes para se atirar uma bolinha de gude.
É impressionante como a Takara trabalha os conceitos e leva isso ao máximo, ao extremo. E com tantos sistemas e com tantas formas diferentes de se atirar bolinhas de gude, a Takara foi realmente criativa ao criar muitas e muitas mecânicas, cara. Foi assim que Super Bidaman se tornou extremamente popular por todo o Japão. E mesmo durante os seus anos iniciais de produtos nas lojas, já receberam produtos com selinhos especiais que comemoravam a venda de mais de 1 milhão de unidades apenas no Japão, cara. Isso é muita coisa pra 96, 97. E assim, aqueles 3 conceitos de coleção, customização e competição tão bem estabelecidos, a Takara tinha nas mãos a faca e o queijo, cara. Tava ali a fórmula do sucesso para eles venderem produtos por muitos e muitos anos, como eles queriam desde o começo. Também é importante lembrar que nesses períodos aí, foi 1999 o ano que nasceu o Beyblade, como já comentei no vídeo, que deixo recomendado para vocês, tanto na descrição quanto no card. Só que não é porque Beyblade começou que Bidaman encerrou, os dois projetos andaram juntos por muito tempo. Bidaman não parava só em Super Bidaman, não, era uma oportunidade de fazer muito dinheiro, afinal de contas. E com tanto sucesso ali no Japão, a franquia se expandindo pela Ásia como um todo, a Takara decide então, considerando que Super Bidaman já estava bem avançado, voltar um pouquinho e criar uma nova geração, e assim nasce Battle Bidaman. E com um conceito um pouquinho diferente dos Super Bidaman, Battle Bidaman teve moldes muito diferentes, até mesmo com partes móveis. Os designs de modo geral também eram um pouquinho maiores, acho que para acomodar melhor nas mãos das pessoas que fossem jogar. Só que o maior problema não foi nem a questão de partes móveis ou modelos maiores, o problema real foram as regulamentações de segurança, porque afinal de contas Super Bidaman atiravam de uma maneira muito potente. Como comentei, era comum ter a mecânica de você apertar o núcleo para que atirasse de uma maneira forte, e essas regulamentações não eram tão rígidas nos anos 90. Eu já li histórias a respeito dessa pressão extrema nos núcleos em que o menino deslocou o dedo, o polegar, do tanto que fez força para tentar atirar com um fênix, e cara, é óbvio que isso aí ia dar ruim em algum momento. E por isso mesmo a Takara aos poucos precisou reduzir a potência dos tiros e os Battle Bidaman eram muito mais fraquinhos. É claro que isso precisou ser feito para respeitar a lei, mas muitos fãs de Super Bidaman não gostaram tanto da ideia e começaram a achar as coisas um pouco fracas demais, Bidaman já não era mais o mesmo, sabe aquele papo de geração nova que a galera começa a reclamar bastante porque preferia a anterior, né? E Battle Bidaman, é claro, também recebeu uma versão em mangá, foi escrita por Eiji Inuki e serializada na revista CoroCoro entre 2002 e 2005. A versão em anime foi exibida pela TV Tóquio e foi a partir de janeiro de 2004, substituindo Bakuten Shoot Beyblade D-Revolution. Então foi quando acabou de Revolution, nós tivemos o anime de Battle Bidaman. E embora o mangá nunca tenha recebido uma tradução ou localização para outros países, a parceria firmada entre Takara e Hasbro por conta de Beyblade trouxe também Bidaman pro ocidente. Battle Bidaman foi dublado em inglês, infelizmente nunca em português, mas a ideia era que, poxa, se a galera curtiu tanto Beyblade, toda a ideia de coleção e de jogo, pode ser que Bidaman também seja um sucesso fora da Ásia, então... Mas curiosamente e infelizmente, a franquia não ficou tão popular assim no resto do mundo. Eu não sei se a franquia não teve um apelo muito grande pro público em geral, se não agradou tanto, ou se foi falha do marketing também, que acabou não trabalhando tão bem com Bidaman na época. É muito comum você ver vídeos de pessoas falando que não entendem como que o jogo funciona, que é só atirar e derrubar alvos e não tem um objetivo claro, quando há competições para você fazer e desafios diversos para que você consiga colocar um limite de tempo, um limite de habilidade. Isso acontece com bastante frequência, mas o público geral não entendia muito bem o jogo de Bidaman, diferente de Beyblade, que é muito mais simples de se entender. Eu digo que é curioso porque as duas franquias seguem exatamente a mesma ideia de coleção, competição e customização que a Takara Tomy implementa nas suas franquias, mas uma deu mais certo do que a outra, e eu imagino que é pela simplicidade do jogo de fato. Agora, sobre os produtos, Battle Bidaman também recebeu vários sistemas diferentes. Por exemplo, o seu sistema único, que foi o Direct Hit Battle, que é o DHB ou DHB. Também tivemos o Zero System, o Zero Two System, Zero Two Strike Shot System e finalmente o Cartridge Series. Alguns desses são bem únicos, de alguns modelos específicos, bastante limitados e, mais uma vez,
cada vez mais complexos. Eram estruturas enormes que vinham no mesmo conceito de Beyblade e até mesmo de Gundam para você descartar das cartelas e montar meio que do zero, entendendo a mecânica e como todo aquele modelo funcionava de fato. É um processo muito divertido, muito interessante, e por maiores e mais complexos que fossem ficando, não deixava de ser um processo super interessante para você aprender sobre os designs desses produtos. Outra coisa legal de comentar também é que nessa geração, que dá para considerar a terceira geração de Beat 'em Up, se a gente considerar Bomberman a primeira, é que Battle Beat 'em Up recebeu um jogo exclusivo da geração, que era o Direct Hit Battle, ou seja, um jogo onde você encaixava a armadura do seu Beat 'em Up e precisava atingir o seu oponente em um ponto específico para impedir ele de atirar. Ao mesmo tempo ele atirava em você, tornando o jogo muito mais dinâmico, muito mais fácil de você entender a mecânica e como ele funcionava, só que era bastante difícil, um pouquinho caótico e mesmo assim muito interessante. E é claro que durante todos os anos em que Battle Beat 'em Up ficou disponível nas lojas e foi desenvolvido, vários acessórios também foram lançados, canos longos e curtos, magazines e um monte de coisa, e inclusive itens bem exclusivos e limitados. Mais uma vez respeitando aquela ideia de que cada modelo trazia uma ideia única para você manipular de uma maneira específica, trazia mecânicas próprias e únicas, e sempre inovando e trazendo uma possibilidade diferente de você atirar suas bolinhas de gude em alvos. A criatividade da Takara é simplesmente ilimitada. E com o fim de Battle Beat 'em Up, lá em 2005, a Takara não perdeu tempo, cara. Eles logo lançaram outra geração, mais um sistema, tudo completamente diferente e sem pausas, sem intervalos entre uma geração e outra, como acontece com Beyblade. Até porque Beyblade nessa época já não estava mais à venda. Já tinha acontecido tudo aquele caso do sistema HMS, que as vendas caíram muito, a popularidade caiu muito, e aí a Takara precisava investir em alguma coisa que trouxesse lucros para a empresa e eles não podiam deixar cair a ideia de Beat 'em Up. E foi nesse período, com tudo isso acontecendo, que a Takara lançou Crash Beat 'em Up. E essa daqui é uma geração complicada. Ela é pouco conhecida aqui no ocidente porque ficou com um lançamento quase que exclusivo só do Japão. Crash Beat 'em Up recebeu um mangá também, é claro, escrito por Tomoya Kuratami e foi serializado nas páginas da CoroCoro como padrão de todas as outras séries. Ele começou em 2006 e terminou em 2007. E também recebeu uma versão em anime feita pelo estúdio Nippon Animedia, que foi exibida na TV Tóquio, que foi de janeiro de 2006 a dezembro de 2006. Durou um ano só, pouquinha coisa. E aí que tá, Crash Beat 'em Up não foi um exemplo de sucesso estrondoso. As mudanças que a Takara fez na estrutura dos Beat 'em Up foi drástica demais. E agora os Beat 'em Up, todos eles eram baseados em armas, em pistolas mesmo. E a estrutura geral deles era dividida em 3 blocos, que era o cano, o núcleo, onde você tinha o suporte das bidamas, que tinha rollers, que tinha borracha, que eram mais fortes ou mais fracos, enfim, mais precisos, e por fim o gatilho, que é onde você apoiava sua mão para atirar, e aí tinha toda a questão da ergonomia. Todos esses Crash Beat 'em Up podiam ser manipulados com apenas uma mão, então você não precisava apoiar as duas mãos para segurar de uma maneira específica, tornando o jogo bem mais simples. E mais uma vez, é claro, as regulamentações de segurança falavam mais alto e tornavam-se mais rígidas, então os Crash Beat 'em Up também não tinham tiros potentes, embora os seus modelos dissessem o contrário, eles atiravam de uma forma até bem fraca. Mas um período de reclamações dos fãs das antigas passou, e aí já dava pra entender e aceitar a ideia de que os Beat 'em Up jamais iam atirar de volta com a mesma potência que os dos anos 90 atiravam. E como já comentei, todos os produtos de Beat 'em Up vinham em cartelas pra gente destacar as peças e montar um modelo, e aí sim poder utilizar eles em jogos ou em competições. Só que o problema de Crash Beat 'em Up é que a montagem se tornou muito mais complexa do que precisava ser. Afinal de contas, você tinha que montar o gatilho do zero. Isso incluía encaixes de engrenagens, molas e fazer com que tudo funcionasse muito bem. E dava medo na hora de você fechar o gatilho, porque se uma peça saísse do lugar era muito difícil você abrir de volta para corrigir o problema da montagem. Era algo bem complexo e eu tenho certeza que muitos pais tiveram muita dor de cabeça nessa época para os filhos que queriam ter os seus Beat 'em Up montados. E assim, tudo bem, não eram modelos impossíveis de montar, eles eram difíceis apenas e muitas vezes não dava tão certo assim a montagem, mas é possível que nessa época a Takara estivesse pensando no público de Beat 'em Up e como o público cresceu um pouco mais, não seria tão complexo assim você fazer uma montagem mais complicada. Mesmo assim, não deu muito certo. E ainda que
pessoalmente eu gosto bastante dos Crash Beat 'em Up, eu acho os modelos muito legais, bastante únicos, bonitos, as cores muito bem escolhidas. Eu até entendo quem não gosta dessa geração de Beat 'em Up, porque a maior reclamação da época, na verdade, é que os modelos faltavam muito carisma. Sabe, Bomberman é tão fofinho, bonitinho, aí veio o Super Beat 'em Up com aqueles olhinhos de anime e os modelos todos bonitos, bem caprichados. O carisma que Battle Beat 'em Up também tinha em vários modelos, não só pelos modelos em si, mas pelo anime que recebeu, muitas vezes pelo personagem que utilizava na série animada. Só que Crash Beat 'em Up não foi muito pra esse caminho não, eles tinham uma pegada um pouquinho mais tecnológica e muito menos carismática, e aí eu entendo a galera que não curte muito essa geração. E volto no ponto, talvez tenha sido ideia da Takara de tentar modernizar e deixar um pouquinho mais maduro o hobby, considerando o público que vinha crescendo e comprando esses produtos. Então acho que a ideia era legal, era boa, mas acabou não funcionando mesmo. E claro, sem mencionar que nas gerações anteriores a gente teve uma lista de sistemas enorme, com várias modificações, com várias ideias diferentes, cada modelo sendo único. Crash Beat 'em Up era, embora a montagem complexa, os modelos eram simples e muito parecidos uns com os outros. Recebeu apenas 2 sistemas, que foi o Crash Series e o Synchronized Weapon System, que você podia atirar com uma arma extra que você adicionava e tinha o gatilho especial, enfim. Era um modelo bem legal, uma ideia muito interessante, mas, como eu disse, os modelos eram muito parecidos e não tinha toda aquela técnica diferenciada de você segurar os moldes e você poder atirar de uma maneira única para cada um deles. E aí, acabou encerrando, acredito que antes da hora. Talvez esse tenha sido o primeiro grande fracasso de Beat 'em Up. Mesmo assim, as peças hoje são muito raras, muito caras, e é um pedacinho da história da Takara que eu acho legal conservar e comentar com vocês. E outro ponto é que esses modelos de Crash Beat 'em Up não vieram pro ocidente, muito provavelmente pela sua similaridade com armas, com pistolas. Ainda que Nerf exista, eu acho que foi pela falta de popularidade no país de origem de Beat 'em Up que fez com que a Hasbro não quisesse trazer essa geração pro ocidente. Só que embora Crash Beat 'em Up não tenha sido tão popular e assim tão carismático, assim como em Battle Beat 'em Up, essa geração também recebeu um jogo único dela e que, na minha humilde opinião, foi um dos jogos mais legais criados para Beat 'em Up, que foi a Crash Tower, onde você tinha que derrubar a torre do seu oponente para pegar a Beat 'em Up prêmio que ficava no topo dela. É um jogo tão interessante, tão legal, cara, é muito divertido você testar, inclusive com as outras gerações de Beat 'em Up, para ver qual era mais forte, para ver quão rápido você consegue derrubar a torre. É um jogo bem legal e esse foi um grande acerto de Crash Beat 'em Up. Agora, se você acha que Crash Beat 'em Up é pouco conhecido, cara, você precisa conhecer Metal Beat 'em Up. Pois é, existiu uma geração chamada Metal Beat 'em Up, que foi lançada em 2007, recebeu um one-shot em mangá escrito por Koichi Mitaka e posteriormente cada produto de Metal Beat 'em Up vinha com uma página com uma historinha específica daquele modelo. E aqui os modelos abandonaram a ideia de model kits, tanto que os japoneses reclamavam bastante que as caixinhas, embora pequenas, fossem grandes demais para os modelos tão pequenininhos que vinham dentro, mas eles vinham com o corpo já montado, bastava encaixar os braços e as pernas apenas, porque eles tinham uma estrutura que trabalhava com ímãs e eles atiravam bolinhas de metal. O problema é que bolinhas de metal são muito pesadas, então para que você atire uma bolinha de metal seguindo as regulamentações de segurança da época, você precisava atirar fraco e as bolinhas foram muito reduzidas, elas ficaram minúsculas, os próprios modelos dos Beat 'em Up foram muito pequenininhos e mesmo assim elas não tinham nem metade da potência dos Crash Beat 'em Up que já eram considerados mais fracos, elas iam realmente muito devagar. E a ideia era que você atingisse as bolinhas metálicas nos alvos para capturar esses alvos e conseguir pontos, enfim, você podia criar o jogo que você quisesse, assim como em todas as outras gerações. Só que os modelos eram tão pequenininhos e os designs também já não estavam lá, aquela coisa, e não deu certo, cara. Os próprios japoneses não curtiram a ideia, foi um produto que durou pouquíssimo tempo. Claro, eles lançaram alguns acessórios, eles lançaram alguns modelos um pouco maiores, como alguns dragões, uma coisa assim, para poder atirar várias bidamas de uma vez, mas não deu, cara. O público não curtiu a ideia exatamente porque os tiros eram fracos demais e os modelos eram pequenos demais e meio que começou a perder a essência. Sabe quando uma franquia dura tanto tempo assim, você fala, ah, ok, acho que já deu. E aí eles com certeza encerraram Metal Beat 'em Up muito antes da hora e estacionaram um tempinho, ficou aí um período sem lançamentos de Beat 'em Up, mas a Takara, depois de se unir a Tomy, não parou
por aí. Eles queriam realmente continuar, afinal é uma franquia tão tradicional, que veio de 93, que tem tanta história e eles não podiam terminar com um fracasso desses. Então eles resolveram revitalizar a franquia Beat'em Up, e aí sim nós vemos o nascimento de Crossfight Beat'em Up. O Beat'em Up que muita gente conhece, que assistiu na Band quando passou na TV aberta, aquele Beat'em Up que muita gente conheceu a franquia através desses modelos, na verdade já é a 6ª geração de Beat'em Up, se considerarmos, é claro, Bomberman como a primeira. Mais uma vez, tendo aquele combo de marketing maravilhoso, nós tivemos um mangá publicado nas páginas da CoroCoro, foi escrito por Yoshinori Odaka e uma versão em anime estreou em 2011 nas TVs japonesas. E o mais legal é que o anime de Crossfight Beat'em Up dividia horário com o final da temporada de Metal Fight Beyblade 4D, que depois evoluiu para 0G, mas enfim. Beat'em Up e Metal Fight Beyblade dividiam o horário na TV japonesa, e é por isso que os episódios de Beat'em Up duravam apenas 11 minutos, assim como os episódios de Beyblade. Embora essa geração de Crossfight Beat'em Up continuasse respeitando as regulamentações de segurança para esse tipo de produto, eles conseguiram revitalizar muito bem a ideia de Beat'em Up como jogo de fato, especialmente se a gente considerar o conceito de ergonomia, que não era muito confortável nas gerações anteriores, porque tinha tanta coisa ali, tinha tantas mecânicas, enfim, não era exatamente confortável. Eu acredito que foi em Crossfight Beat'em Up que a maturidade da franquia se mostrou muito evidente, os designs eram muito únicos e não tinham mais peças móveis. Cada modelo era único e você precisava manipular ele de uma maneira única, segurar de uma maneira única para que você conseguisse atirar ou ter eficiência ao atirar com aquele modelo específico. Então isso tornou o jogo um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais competitivo de fato, e a ideia funcionou muito bem. É claro que a galera dos anos 90 continuava reclamando porque eles atiram muito fraco, porque não são tão legais e toda aquela coisa que a gente já conhece. Mas só o fato de trabalhar mais com ergonomia, de tornar o jogo um pouquinho mais técnico, já trouxe um frescor a mais para a franquia de Beat'em Up que estava precisando depois de Metal Beat'em Up. E Crossfight Beat'em Up recebeu 3 sistemas específicos. Pois é, o primeiro deles foi o Pan-B System. Eram modelos muito pequenininhos, muito mais simplificados, que você tinha pequenos pinguins, que depois foram lançados vários acessórios como armaduras e tudo mais para que você complementasse o modelo. Eles eram super bonitinhos, super carismáticos, provavelmente para lembrar aquela ideia de Super Beat'em Up, de Bomberman, que eram muito carismáticos e por isso vendiam bastante, mas logo mudaram o modelo deles para aquilo que eu gosto de considerar que é o ponto mais maduro da franquia Beat'em Up. Embora os tiros sejam fracos, embora tenha muitos erros, muitas falhas, é um momento em que Beat'em Up se estabelece como o jogo mais ergonômico e mais interessante de se competir, que é com o sistema Core Change. Aqui nós tínhamos uma organização magnífica, que a Takara já vinha trabalhando com Beyblade, por exemplo. Na época de Bakuten Shoot Beyblade, nós tínhamos os nomes das peças e o Beyblade inteiro tinha outro nome, era uma confusão danada para você entender os combos. Só que quando o Metal Fight Beyblade foi lançado, tudo ficou tão organizado, cada peça tinha um nome e esse nome era incorporado no nome final do Beyblade, fazendo com que você entendesse logo de cara quais peças estão sendo utilizadas naquele combo. Essa organização que veio com Metal Fight Beyblade tornou as coisas tão mais fáceis, e foi exatamente o mesmo conceito aplicado em Crossfight Beat'em Up. Por exemplo, você tem um núcleo chamado Axel e você tem uma armadura chamada Dracian. Quando você mistura os dois, você tem o Axel Dracian. Quando você tem um núcleo chamado Rev e você tem uma armadura chamada Dravice, você mistura o Rev Dravice. Você poderia fazer combos colocando o Axel Dravice, por exemplo. E claro, considerando que cada núcleo tinha suas particularidades, que cada armadura tinha sua ergonomia própria, dependia muito mais de como você se sentia ao utilizar aquela combinação de peças. E é por isso que eu falo que Crossfight Beat'em Up foi uma geração muito mais técnica nesses termos. E assim como em Battle Beat'em Up, assim como em Crash Beat'em Up, Crossfight Beat'em Up também recebeu seu jogo único da geração, que era o Break Bomber, que é um jogo excelente para 2 pessoas, extremamente caótico, mas muito divertido. Eu acho que a Takara entendeu o conceito de trazer um jogo exclusivo para a geração, modelos mais inteligentemente desenvolvidos em termos de ergonomia e, claro, um pouquinho de competitividade que estava faltando. Crossfight Beat'em Up recebeu ainda mais um sistema, que é o Emblem Charge System.
Esse era interessante porque você tinha tiros muito fraquinhos caso não soubesse manipular bem o Bidaman, mas ele tinha pontos específicos de pressão que, dependendo da armadura que você utiliza, é preciso pegar de formas diferentes para que você pressionasse o núcleo e aí sim você tinha uma potência a mais no lançamento. É meio que uma trava para pessoas mais jovens não fazerem besteira. As regulamentações de segurança eram cada vez mais rígidas, então mesmo os tiros mais potentes não eram tão potentes assim, mas dava aquela sensação de ativar o Emblem Charge e você ter toda aquela técnica para você manipular o Bidaman e acertar os alvos, mesmo com a dificuldade que você tinha, ou no desafio que você tinha ali de segurar o modelo de forma específica para atirar bem com ele. Bem inteligentemente construído, mas era muito complexo para construção. Embora a montagem fosse muito mais simplificada, a gente não utilizava mais as cartelas, os núcleos já vinham montados, tivemos aí um período de complexidade na fabricação, o que tornou os produtos bem mais caros. E assim como o Embattle Bidaman também recebeu versões nos outros países e dessa vez veio para o Brasil, a gente tem a versão dublada de Crossfight Bidaman chamada Bidaman Crossfire. Infelizmente foi só a primeira temporada que foi dublada para português do Brasil e, se não estou enganado, os produtos não vieram para as lojas brasileiras, o que é uma pena. Dificulta muito mais a gente conseguir esses modelos, especialmente considerando que Crossfight Bidaman terminou em 2013, faz muito tempo, cara. Ok, mas a Takara Tomy ainda quer continuar fazendo Bidaman porque é um hobby muito tradicional, muito popular no Japão, muito divertido, só que aí deu ruim. Muito provavelmente a Takara já tinha pensado e desenvolvido a nova geração que viria de Bidaman depois de Crossfight. Mas o problema, mais uma vez, foram as regulamentações de segurança que não permitiam exatamente tiros potentes com bolinhas de vidro. A gente sabe que é um pouco perigoso e cada vez mais as pessoas se preocupam com isso, então a Takara precisou descartar tudo que eles haviam feito de projeto para uma próxima geração e pensar em novas ideias do zero. E nesse período nós ficamos 7 anos sem nenhuma notícia de Bidaman, sem nenhuma notícia da franquia voltar. Muitas pessoas já tinham enterrado Bidaman, falando beleza, acabou em Crossfight, não tem mais, esqueçam. E aí em 2020 a Takara põe um anúncio de que o hobby de tiro deles estaria voltando. Uau! Vamos ter Bidaman em 2020? Quase isso. Quase lá. Na verdade, a Takara precisou reformular completamente, como disse, então eles tiveram que criar coisas novas para que a franquia continuasse. Eles pegaram a essência de Bidaman, que é o tiro ao alvo, que são as mecânicas, que são os modelos e toda a história que carregava, e tiveram que aplicar em outro produto chamado Bottle Man. A mudança de nome aconteceu porque agora os modelos não atiravam mais bolinhas de gude, e lembre que a palavra dama em japonês significa bola ou esfera. Não faria sentido chamar de Bidaman os modelos de Bottle Man que agora atiravam tampinhas de garrafa PET. E eu sei, o conceito parece ser bem bobinho, parece ser uma coisa que não faz tanto sentido e que não é tão interessante e divertido quanto o Bidaman, mas acredite, as modificações foram muito bem-vindas por vários motivos. O primeiro deles é que agora, considerando que os projéteis eram tampinhas de garrafa PET, você podia atirar muito mais forte e muito mais longe, porque afinal de contas o projétil não estilhaça, não é uma bolinha de vidro e você consegue atingir os alvos com bastante potência com isso. Então o problema de atirar forte foi resolvido aqui. Outro detalhe é que Bottle Man trouxe de volta aquela essência de carisma que estava faltando um pouquinho. Mesmo no finalzinho do sistema Emblem Charge, você percebia muita coisa nos modelos e eles não eram tão carismáticos, eles não eram fofinhos, entendeu? Isso prejudicava um pouco as vendas em alguns aspectos. Então, o sistema base de Bottle Man trouxe de volta aquele carisma todo que eu via, por exemplo, em Bomberman. Os moldes são muito bonitinhos e você conseguia ver ali aquela alma que tinha em Bomberman, que tinha em Super Bidaman, em Battle Bidaman. Aquele carisma todo voltou. Parecia realmente que Bidaman estava de volta, e estava mesmo, porque Bottle Man é o sucessor espiritual de Bidaman nesse caso, porque ele mantinha a ideia do mesmo jogo, só que com projéteis e modelos um pouco diferentes. Outro aspecto muito legal que foi incorporado pela Takara Tomy, que colocou as ideias todas na mesa aqui e fez um grande projeto,
é que a gente sabe, no Japão tem inúmeros tipos diferentes de bebidas e é quase que cultural, tem aqueles sabores estranhos e aqueles nomes variados, é uma quantidade de bebidas enorme e cada modelo de Bottle-Man é baseado em uma bebida. Por exemplo, o Cola Maru, obviamente baseado em Coca-Cola, o Aqua Sports é baseado na água Aquarius e assim vai, todos os modelos têm um trocadilho no nome que são baseados em uma bebida. Não apenas isso, o sistema base de Bottle-Man trouxe essa ideia de você fazer esses trocadilhos com as bebidas, mas foi no sistema DX, que, diferente do carisma do sistema base, o sistema DX lembrava muito mais o sistema inicial de Crossfight Beat'em Up. Lembra que eu falei da maturidade da franquia em Crossfight? Pois é, eles pegaram a ideia e replicaram mais ou menos em Bottle-Man DX. O sistema Dream Cross trouxe ainda mais segurança na hora de você jogar, na hora de você atirar, enfim, trouxe a ideia dos nomes das peças para facilitar a montagem de combos, reforçou as estruturas e trouxe um trocadilho a mais, porque afinal de contas, além de baseados em bebidas, agora nós também tínhamos o tema de constelações para esses modelos, que faz com que os nomes sejam muito legais, os modelos sejam cada vez mais interessantes, e se a gente olhar para trás, todo o trabalho que a Takara teve com o Beat'em Up e todas as mecânicas e sistemas que eles já elaboraram, a gente pode ver um futuro brilhante para Bottle-Man que ainda está sendo distribuído, fabricado no Japão enquanto eu gravo esse vídeo. E pessoalmente eu quero muito que dure muitos anos e tenha várias gerações assim como o Beat'em Up teve, porque, como eu disse, a essência tá ali, o jogo é o mesmo. A ideia de você colecionar, de você customizar e de você competir com esses modelos existe, ainda tá ali, ainda é a mesma coisa, só que com modelos diferentes e projéteis diferentes. E pessoalmente, não alterem nada pra mim, todos os modelos de Bottle-Man são muito lindos. E como disse, dá pra compreender a alteração do nome porque eles não atiram mais bolinhas de gude. Outro aspecto, o terceiro, que é muito legal de ser comentado, é que a Takara Tomy ganhou vários prêmios, inclusive por conta de Bottle-Man, porque foi uma franquia que trouxe a ideia de você reciclar e trazer todo aquele ideal ecológico e tudo mais que eu acho super interessante você apresentar principalmente para os mais jovens. Isso é muito legal porque como você usa a tampinha da garrafa PET como munição, eles não vendem mais munições proprietárias da Takara Tomy, é o modelo padrão que seguem as regulamentações. Sim, no Japão tem regulamentações de tampinhas de garrafa PET, por isso todas são iguais, por isso todas podem ser utilizadas como munição. Ao mesmo tempo que você usa a própria garrafa como alvo, tornando toda a experiência muito mais interessante e educativa, diga-se de passagem. Então aqui a Takara ganhou prêmios pela ideia genial e pelos excelentes designs, por tudo que eles apresentaram em Bottle-Man, que não deixa de ser uma franquia que tem muito sucesso aí nas mãos, e eu espero que tenha um futuro brilhante pela frente. Bom, aqui a gente termina esse capítulo da história de Beat'em Up, que virou Bottle-Man depois, para que vocês entendam a progressão das coisas e que vocês entendam um pouquinho mais sobre essa franquia maravilhosa. Quer uma dica? Beat'em Up é extremamente caro e feito para colecionadores hoje em dia, considerando que os modelos são muito antigos e os últimos lançados foram em 2013, então você pode ter uma dificuldade grande para encontrar. Se você quer jogar esse hobby, dá uma chance pra Bottle-Man, que eu garanto pra você que é muito divertido, talvez até um pouco mais do que Beat'em Up, até porque eu tenho vídeos aqui no canal com as análises de todos os modelos de Bottle-Man já lançados e você pode conferir, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo, cara, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais a respeito da história de Beat'em Up, tenha conhecido a franquia e tenha entendido da onde vem Bottle-Man e pra onde foi Beat'em Up e como foi o processo todo. Embora eu não tenha tantos detalhes, não consegui encontrar por mais pesquisas que fizesse, eu procurei fazer o meu melhor aqui para apresentar para vocês essa franquia genial que é extremamente popular na Ásia de modo geral. Infelizmente no ocidente não é tanto. Eu queria muito que Bottle-Man fosse mais popular aqui no ocidente, porque é um jogo tão legal, uma coleção tão divertida, os modelos são tão bonitos que não vale a pena você simplesmente ignorar. É uma franquia muito legal, eu recomendo que você conheça. Então se você aprendeu alguma coisa, se você conheceu um pouco mais da história da Takara, de Beat'em Up, de Bottle-Man, deixa um gostei aí no vídeo, quero saber a sua opinião também, o que é que você achou, o que é que você aprendeu aqui com esse vídeo, e a gente se vê numa próxima. Até lá!